Olá, tudo bem? Meu nome é Bárbara. Hoje eu vou te dar aula de Direito Constitucional, a continuação do controle de constitucionalidade, tá? Então, nas outras aulas eu dei o inicial do controle, algumas ações, e hoje a gente vai ver o resto das ações, tá bom? Vamos lá. Hoje a gente vai começar com a arguição de descumprimento de preceito fundamental, a chamada, que foi conhecida como ADPF, tá? É uma das ações de controle de constitucionalidade, só que ela tem grandes diferenças em relação às outras ações, tá? Então é bem importante você ficar de olho nessas diferenças, porque isso é cobrado muito em prova, tá? Primeiro eu vou dizer para você gravar o seguinte, que a ADPF ela tem que ser usada como em extrema exceção, tá? Então, ela não vai ser usada quando tiver qualquer outro tipo de ação que possa sanar esse problema. Então, ela só vai ser a última opção que você vai utilizar a DPF, tá? Então, qualquer outra opção que tenha outra ação para resolver esse problema não vai ser utilizada a DPF, tá? Isso é muito cobrado em prova, tá bom? Então, preste bem atenção nisso. Qualquer outra opção que tenha, você não utiliza a DPF. Então, ela é exceção, ela é utilizada por último, tá? Vamos lá. A DPF ela é utilizada para evitar ou reparar lesão a preceito fundamental resultante do ato do poder público. Ou seja, vai ter um ato do poder público que vai ferir esse preceito fundamental, tá? Então, esse ato pode ser municipal, pode ser estadual, pode ser federal, pode ser de qualquer coisa, tá? Nesse caso, você tem que prestar bem atenção, porque entra os atos municipais. Diferente de muitas ações do controle constitucional, como a DI e a DC, porque lá na DI e a DC são atos estaduais ou atos federais, tá? Ou atos federais na DI e na DC, e estaduais, e na DC só federais, tá bom? E na DPF não, ele tem um espectro mais amplo justamente por ela ser uma exceção, tá? Então ela tem esse espectro porque caso não exista nenhuma outra ação e chegue nela, ela tem que abarcar diversas possibilidades, porque ela vai ser a única, já que ela é exceção, tá? Aqui você pode, inclusive você pode na DPF questionar dispositivos anteriores à Constituição Federal. Tá? Isso também é só um atributo da ADPF. Não vai existir nenhuma outra ação que vai poder questionar dispositivos anteriores à Constituição Federal, só a ADPF, tá? Então, caso caia na sua questão uma descrição de um fato, blá, e daí um ato de 1970, por exemplo, aí cabe a ADPF, tá? Quando for decidida essa DPF, o efeito dessa decisão vai ser erga omnes e vinculante, ou seja, vai ser para todos e vincula a todos, tá? Então, tem que prestar bastante atenção nisso. E os legitimados são os mesmos da ação direta, tá? Das ações diretas da DI, a DC, enfim, a DI, a DC, que é governadores, presidente da República, OAB, Assembleias dos Estados e do Distrito Federal, a Câmara, a mesa do Senado, a mesa da Câmara, partido com representação, tá? Então, você tem que ver Procurador-Geral da República também, tá? Então, você tem que dar uma olhada nesses legitimados que são das ações diretas lá, de todas as ações também vale para a DPF, tá? Então, a gente tem algumas coisas em comum e tem algumas coisas que são bem diferentes. As coisas em comum são os efeitos erga omnes e vinculantes para todos, tá? E os legitimados. Só que a diferença é que ela é excepcional, ou seja, se não existir, ela só vai ser aplicada quando não existir mais nada para sanar esse problema. Quando tiver, vai ser aplicado aquilo antes. Por último, caso não exista a DPF, tá bom? Então, ela é a última rádio, tá? Vamos lá. Aqui eu coloquei uma jurisprudência que é um exemplo de ADPF bem famosa, pra gente dar uma olhada como funciona, tá? Então, aqui foi uma decisão do Supremo Tribunal Federal a respeito da interrupção de gravidez no caso de feto anencefalo. Eu vou dar uma
contextualizada para você. Nessa decisão foi discutido bastante se poderia ou não, se seria crime ou não o aborto de feto anencéfalo. O feto anencéfalo é quando o feto ele não tem cérebro. Isso pode acontecer total ou parcialmente, tá? Nessa ação a gente se discutiu por quê? Porque em determinados casos essa anencefalia também trazia graves danos para a mulher, tanto psicologicamente, para a mãe, né? Tanto psicologicamente por ter que gerar uma criança que às vezes poderia não ter nenhuma sobrevida depois de nascimento, ou também de riscos à vida dela por causa de infecções, tá? Poderia acontecer os dois casos. Então, nessa ação eles discutiram, porque existem existem casos que a anencefalia é parcial, então a criança pode continuar a sobreviver por anos a fio depois do nascimento, e tem casos que ela não tem cérebro nenhum, então ela vai nascer e morrer naquele momento, tá? Então houve essa discussão se seria crime ou não e que caso seria crime, tá? Aqui o STF deu uma olhada na dignidade e saúde e dignidade da mãe e autodeterminação. Então, ele decidiu pela legalidade do aborto de feto anencéfalo. Mostra-se inconstitucional a interpretação de que a interrupção de gravidez de feto anencéfalo ser conduta tipificada nos artigos 124, 126 e 128 do Código Penal. Ou seja, aquele que interpretar o aborto como o aborto de feto anencéfalo como aborto criminoso, que está tipificado nesses artigos, é uma decisão inconstitucional. Então, é constitucional, caso a mãe queira, caso ela decida fazer isso, claro, ela não vai ser criminalizada por aborto, tá? Então, você pode observar, conforme eu disse aqui antes, ela evita ou repara uma lesão a preceito fundamental. Ou seja, são direitos fundamentais que a Constituição nos dá, que esse ato do poder público viola ou não esses direitos que a Constituição nos dá, tá? Então, pode prestar atenção que é um ato do poder público, não é uma lei, é um ato do poder público. Isso é muito mais restrito do que as outras ações diretas de constitucionalidade ou constitucionalidade, tá? Então, preste bastante atenção. A DPF, ela dificulta por causa dessas diferenças, que são detalhezinhos pequenos, que às vezes você, numa questão, se você tá lendo rápido, pode passar batido, tá? Então, quando você vê que a DPF, preste atenção, olhe bastante os detalhezinhos, as minúcias ali da questão, que eu tenho certeza que você vai acertar, tá? Vamos lá. Agora, nós vamos para a ação direta de inconstitucionalidade interventiva. Primeiro, eu vou dar uma contextualização para você como que é. Nós sabemos que o Brasil é uma federação, então nosso país, vou desenhar um mapa aqui, perfeito meu mapa, o nosso país é dividido em diversos estados, e esses estados são autônomos, têm autonomia governamental, tem autonomia orçamentária, tem autonomia de decidir diversas coisas, tem a sua Constituição estadual. Mas existem casos que a União é legal a União quebrar esse pacto federativo e intervir no governo desses estados, tá? Isso vai acontecer em diversas situações, tá? Na Constituição nós temos as questões determinadas ali taxativamente quais são as hipóteses que a União pode intervir nos estados e quais as hipóteses que não pode intervir, tá? Aqui a gente vai tratar da ação direta de inconstitucionalidade interventiva. Então, assim, como nós estamos tratando de ações diretas de constitucionalidade e inconstitucionalidade, nós vamos tratar da intervenção. Mas não necessariamente todas as hipóteses de intervenção vão estar nas ações diretas, tá? Então, assim, a gente só vai abordar uma hipótese de intervenção. Mas existem outras hipóteses de intervenção. E essas hipóteses não vão para o STF. Só uma delas vai. Então, primeiro eu vou contextualizar as outras para você ter uma noção e depois a gente vai tratar essa, tá? Então, existem casos que a União pode sim fazer intervir nos estados, quando é para evitar conflitos entre os estados, evitar a quebra do pacto federativo. Por exemplo, o Sul quer se separar do Brasil inteiro. Caso eles decidam realmente fazer isso, é possível que a União intervenha no Sul para eles evitar esse tipo de coisa. Existem, as hipóteses estão taxativas, tá? Então,
hipóteses taxativas. Tá? Então, nesse caso, nessas outras hipóteses que não estão na ação direta de inconstitucionalidade, o chefe do executivo ou presidente, ele vai editar um decreto interventivo, tá? E esse decreto vai dar, nesse decreto vai estar escrito, explicado o que ele vai fazer, por que ele está intervindo, quais são os poderes que vão ser intervindo, quem que vai ser o interventor. Então, nesse decreto vai estar todas as regras do jogo da intervenção, tá? O motivo da intervenção, por quanto tempo vai ser, a base do artigo da Constituição, enfim, todos os pormenores da intervenção vai estar escrito nesse decreto. Aí, a partir do momento que ele decreta, esse estado, essa região, enfim, a União vai intervir nesse estado, e esse decreto vai passar diretamente para o Congresso Nacional em 24 horas. Ele vai autorizar a continuação dessa intervenção ou não, tá? Então, a partir daquele momento, ele vai para o Congresso e em 24 horas ele vai analisar essa intervenção, se continua ou se cancela, enfim, tá? Eu só tô falando isso para contextualizar na sua mente o que é intervenção e por que a gente tá falando disso. Essa matéria não é de ação direta de inconstitucionalidade, justamente como eu falei, porque são outras hipóteses. Agora a gente vai tratar realmente da hipótese que entra nesse assunto de controle de constitucionalidade, que é a ação de inconstitucionalidade interventiva. Essa aqui é uma das hipóteses, tá? Vamos lá. Como eu disse, uma exceção ao Pacto Federativo, tá? É o mecanismo de solução de litígio constitucional que se estabeleceu entre a União, o Estado e município, tá? Então vamos lá. Também é importante ressaltar que não é possível a União intervir num município. Então, a União só pode intervir no Estado, e o Estado pode intervir no município, não tem como pular esse elo, tá? Então, a União só pode intervir no Estado, o Estado no município, não pode vir o município intervir no Estado, nem na União, nem a União no município, tá bom? Então, é sempre tem que cumprir essa regra, tá? Essas hipóteses estão no 34 da Constituição, então você dá uma olhada nessas outras duas hipóteses aqui que a gente não vai abordar nessa aula, tá? Vamos lá. Agora, vamos ver as hipóteses de intervenção que não estão contidas aqui e que estão contidas aqui. Vamos lá. Ó. Integridade nacional, como eu disse, imagina se o Sul quer se separar do resto do Brasil, então vamos lá. Há uma hipótese de intervenção da União nesses estados, tá? Vamos lá. Repelir invasão estrangeira, unidade federativa contra outra, então vamos ver se imagina se a Bahia começa a brigar com o Ceará. Aí eles começam a brigar uma guerra civil ali, a União pode intervir nesses estados. Ou invasão estrangeira, imagina se a Argentina começa a tomar o Rio Grande do Sul lá, por exemplo. Também pode intervir no Rio Grande do Sul para evitar essa invasão estrangeira. Por ter um grave comprometimento da ordem pública. Uma hipótese assim que pode se imaginar, imagina uma greve de policiais civis, militares, todos os policiais num estado. E aí vira praticamente uma guerra, uma quebra da ordem pública, uma guerra civil naquele estado. Pode sim a União intervir nesse estado para evitar, por tema esse grave comprometimento, tá? Garantir livre exercício de qualquer dos poderes. Aqui, nessa hipótese aqui, ou o legislativo, o judiciário ou o executivo não está conseguindo ter livre exercício dos seus poderes, tá? Nesse caso, o chefe de cada poder é o legitimado para ajuizar essa ação, fazer esse pedido para intervenção, tá? Então, nesse caso do legislativo, vai ser o chefe do legislativo. No judiciário vai ser o STF, esse pedido vai passar lá e vai ser feito, e no executivo, o próprio chefe do executivo, tá? Mas esses pormenores aqui eu estou falando para contextualizar, a gente pode analisar isso depois na separação dos poderes, que a gente vai ter outra aula para isso, tá? Reorganização das finanças, ou seja, imagina se o Estado quebrou completamente, não paga mais ninguém, pode haver uma intervenção. Promover execução de lei federal, ordem ou decisão, nesse caso também
se deve fazer uma requisição, se for lei federal é o STJ, se for outra lei é STF, decisão, enfim, tá? Então tem que dar uma olhada nisso. Mas agora a gente vai tratar, na ação de inconstitucionalidade interventiva, nós vamos tratar dessa última hipótese aqui, ó, observância dos princípios fundamentais sensíveis. Então, conforme eu já disse, já tá cansando de escutar isso, mas eu vou explicar de novo. Essas hipóteses aqui, a gente não vai tratar essa aula. Essa hipótese aqui a gente trata em outra aula. Eu só dei essas hipóteses, mostrei para você contextualizar o que significa isso. Essa ação direta de inconstitucionalidade interventiva só aborda essa hipótese aqui, ó, observando os princípios fundamentais sensíveis, tá? Agora a gente vai ver como funciona essa ação, tá bom? Vamos lá. Primeiro, vai se observar o quê? Que quando houver violação aos princípios fundamentais sensíveis, pode haver essa ação direta de inconstitucionalidade interventiva. Mas o que são esses princípios fundamentais sensíveis? São... vamos lá. A lei ou ato normativo estadual, omissão ou ato normativo governamental que contrariem princípios constitucionais sensíveis. Vamos lá. Nessa ação, o Procurador-Geral da República que vai ajuizar o pedido no Supremo Tribunal Federal. Então, vamos lá. O Procurador-Geral da República, quando ele observar que nesse estado há uma violação dos princípios constitucionais sensíveis, ele vai ajuizar essa ação no STF. Então, como você pode observar, não vai ser os mesmos legitimados das outras ações diretas de inconstitucionalidade. Como a gente pode ver nas outras ações diretas de inconstitucionalidade, nós temos diversos legitimados para isso. O governador, o presidente da República, as mesas do Senado e da Câmara, as assembleias legislativas, a OAB, partido político com legitimidade, com representante no Congresso Nacional, tá? Então, observa que tem diversos legitimados para propor essa ação, mas essa ação de intervenção em razão da violação dos princípios sensíveis, não. É só o Procurador-Geral da República. Por quê? Porque o Procurador-Geral da República, ele é o representante do Ministério Público, o maior representante do Ministério Público no Brasil. Ele é o chefe do Ministério Público, digamos assim. E o Ministério Público tem por obrigação a defesa da ordem jurídica. Então, é a obrigação do Ministério Público, quando se observa que alguma violação existe alguma violação, seja de qual modo for, ele pode ajuizar ações civis, públicas, ele pode ajuizar mandado de segurança, enfim, ele pode ajuizar diversas ações. Inclusive, essa ação de direta inconstitucionalidade por violação de princípios sensíveis, porque ele está defendendo a ordem pública, ele está defendendo o direito de todos ali, entendeu? Essa é a razão para o Procurador-Geral da República ser o único legitimado para ajuizar essa ação. Então, ele vai lá, ajuiza a ação no Supremo Tribunal Federal e ele vai explicar por que está sendo violado esses princípios sensíveis, provas, enfim, ele vai ajuizar uma ação normal, demonstrando a razão por que ele quer essa intervenção, tá bom? Vamos lá. O Supremo Tribunal Federal que vai analisar essa ação e ele só vai poder julgar procedente essa ação se for por maioria absoluta, tá bom? Aqui, ó. E o Supremo Tribunal Federal vai requisitar ao presidente da República o decreto que suspenda o ato. Então, vamos lá para você voltar lá, vamos voltar aqui. Como eu falei antes, nas outras hipóteses de intervenção, nessas aqui, ó, a gente pode observar que o presidente vai fazer o decreto interventivo, e esse decreto interventivo vai para o Congresso Nacional para ser analisado em 24 horas. E aqui, como funciona? O Procurador-Geral da República vai entrar com uma ação, o STF vai julgar, e se ele achar por maioria absoluta, sim, está tendo uma violação de princípios sensíveis, ele vai requisitar ao presidente da República o decreto.
Nesse caso, não vai haver necessidade de ir para o Congresso como foi antes, tá? Porque houve um julgamento de legalidade pelo STF já antes. Então, nessa ação direta de inconstitucionalidade interventiva, não haverá esse julgamento pelo Congresso Nacional, tá? Diferente das outras ações, nesse caso, não vai haver. Ele vai requisitar, vai mandar e vai fazer o decreto, tá bom? E esse decreto vai ter o prazo da intervenção, então não ache que vai ser eterno. Não, vai ser até resolver o problema, tá bom? Vamos lá. E esse presidente vai suspender esse ato que está violando os princípios sensíveis. Caso a suspensão desse ato não resolva o problema, aí ele vai ter que ir para intervenção federal. Aí a intervenção federal vai ser nesses moldes. Daí o presidente vai fazer outro decreto interventivo e esse decreto interventivo vai ter que ir para o Congresso Nacional por 24 horas, tá bom? Então, observe que são dois métodos de intervenção, um passa pelo STF, o outro não passa. O que passa pelo STF se chama ação de inconstitucionalidade interventiva. O que não passa é só intervenção federal comum, tá bom? Que não se trata de ação direta de inconstitucionalidade nenhuma, é um método que não passa perto do judiciário, tá? Vamos lá. Conforme eu disse para você, a União jamais vai poder intervir no município diretamente. Vai ter que sempre passar pelo Estado aqui, ó. Então, o Estado que vai ser legítimo para intervir no município, tá? Só que a Constituição Federal não determinou as questões, como que pode ser feita essa intervenção do estadual no município. O procedimento vai ser definido por cada Constituição estadual. A Constituição Estadual somente veda a legitimidade ao único ente. Então, para pedir essa intervenção, deve haver mais de uma pessoa só. Não pode, a Constituição não lista lá, tem que ser o governador, tem que ser o Procurador-Geral de Justiça. Procurador-Geral de Justiça não tem essa requisição. Só a Constituição só deixa como pré-requisito você não ser só um ente que vai fazer essa requisição de intervenção, tá bom? O ajuizamento, ao contrário, diferentemente daqui no federal para o estadual, aqui vai ser no Tribunal de Justiça, que é o órgão mais alto da justiça estadual, no caso, né? E vai ser realizada pelo governador no município, ou seja, o chefe do executivo estadual. Então, se você tem curiosidade, dá uma olhada na Constituição do seu estado para você ver como que funciona a intervenção do estado no município. É claro que pode variar de estado para estado, dependendo do concurso que você vai fazer. Pode ser um concurso estadual, então é interessante você saber a respeito disso, tá? Em geral, eles perguntam em geral, os concursos perguntam o quê? Esse prazo, esse trâmite do presidente fazer o decreto e depois ir para o Congresso, quando precisa, quando não precisa, a diferença dessas outras situações aqui de intervenção para essa daqui, tá? Então, você tem que dar uma olhada nisso. Intervenção estadual nos municípios. Hipótese: deixar de ser paga sem força maior por 2 anos consecutivos de dívida fundada. Não prestar contas. Um mínimo de receita para ensino e saúde. Isso aqui, gente, eu vou pôr um asterisco aqui, tá? Isso aqui é o que mais cai. Geralmente eles não cobram as outras hipóteses, eles cobram sempre em receita de ensino e saúde. Eles vão fazer o quê? Eles vão misturar essas hipóteses aqui com as hipóteses de estado e município. Então, você tem que prestar atenção bem. A diferença entre as hipóteses de intervenção da União aos estados e os estados aos municípios. Então, vamos voltar lá para ver? Vamos lá. As hipóteses de intervenção da União aos estados é o quê?
integridade nacional, repelir invasão estrangeira, numa unidade de federação na outra, de um estado no outro, por ter um grave comprometimento da ordem pública, garantir livre exercício dos poderes, reorganização de finanças, preste atenção, reorganização das finanças, promover a execução de lei federal, ordem ou decisão judicial e observância dos princípios fundamentais sensíveis. E aqui, deixar de ser paga dívida fundada, não prestar contas. Então, não tem nenhuma das hipóteses se repete, você pode observar isso, né? Mínimo de receita e prover representação de princípios de ofensas sensíveis de execução de lei e decisão. A única coisa que se repete é os princípios sensíveis. Você pode observar que não tem como a União intervir nos estados por razão de receita para ensino de saúde. Essa é uma hipótese exclusiva dos estados para os municípios. Então, e é isso que eles vão cobrar. Eles sempre cobram isso. Se é uma hipótese de intervenção da União dos estados, a aplicação da receita para o ensino da saúde. Não é. É hipótese só dos estados para os municípios. Então, presta bem atenção nisso, tá? A diferença é grande, não tem nem como você confundir uma hipótese na outra, tá? Aqui, por último, eu trouxe umas técnicas de decisão que o Supremo Tribunal Federal aplica nas ações de constitucionalidade. Então, são métodos que foram criados, basicamente, foram utilizados do Supremo Tribunal Federal nas suas decisões de declaração ou não declaração de constitucionalidade, tá? Esses métodos, eles surgiram no sistema germânico de decisão, que é o sistema, conforme eu já trouxe no panorama geral da declaração das ações de constitucionalidade, é o sistema que criou o controle consentado. Tá? Então, nessas hipóteses, essas técnicas de decisão só surgem, só são aplicáveis quando é o STF, tá? Então, no controle difuso, essas técnicas não são utilizadas, elas só são utilizadas na cúpula que é legitimada para declarar uma lei federal ou estadual inconstitucional em relação à Constituição e aplica-se a todos, tá? Então, somente o STF vai utilizar essas técnicas. Vamos lá. Buscam a preservação da norma aparentemente inconstitucional no ordenamento, ou seja, essas técnicas são utilizadas quando o tema abordado nessas ações é muito delicado. Então, para evitar que essa norma que é utilizada e aplicada diariamente em diversas situações do cotidiano seja retirada do ordenamento e cause uma espécie de caos institucional naquele momento, tá? Então, são técnicas que visam preservar realmente a norma, que pode ser observada de alguma forma inconstitucional, que pode ser observada como constitucional em diversas situações, tá? Então, vamos lá. Existe essa interpretação conforme a Constituição e a inconstitucionalidade sem redução do texto. Então, essas são as técnicas de decisão que a gente vai ver agora como funciona, tá? Vamos lá. A interpretação conforme a Constituição é a forma correta de se interpretar a Constituição de acordo com o sistema. Só um pouquinho, vamos tomar água. Vamos imaginar o seguinte, nós temos um artigo X, vamos lá. E esse artigo X, ele tá em pleno vigor, tá lá na Constituição, tá gerando efeitos, tá gerando direitos e obrigações, tá? Só que na hora que a gente vai interpretar esse artigo X, você que está me escutando agora pode interpretar de uma forma. Vamos lá. A forma A, tá? E quando eu for ler lá esse artigo, eu posso interpretar da forma B. Só que pode existir uma inconstitucionalidade, tanto na sua forma de interpretar, como na minha forma de interpretar. E essa inconstitucionalidade pode violar ou cercear direitos em relação a essa norma, não é verdade? Porque o artigo X estava em vigor. Então, é possível que dentro dessas ações de controle de constitucionalidade, o Supremo Tribunal Federal, na análise, vamos lá, por exemplo, o governador do estado X, ele ajuiza uma ação falando que essa norma é constitucional. Só que aí o Supremo Tribunal Federal vai pensar o seguinte, mas essa norma, no panorama geral dela, ela não é inconstitucional.
uma interpretação dela é constitucional, a outra é inconstitucional. Por exemplo, a minha interpretação, a B é inconstitucional, a sua, a é constitucional. Então, nessa interpretação conforme a Constituição, o Supremo Tribunal Federal vai fazer o seguinte, nessa ação aí direta, ajuizada por qualquer um dos legitimados. Ele vai falar assim, olha, a interpretação X a respeito desse artigo é constitucional, então a gente vai legitimar somente essa interpretação a respeito do assunto. Esse artigo ele é interpretado dessa forma, e dessa forma ela está de acordo com a Constituição. Se você interpretar de outra forma, essa interpretação é contrária à Constituição, entendeu? Então, eles vão modular, mais ou menos, digamos assim, eles vão direcionar você, melhor dizendo, para a interpretação que seja conforme a Constituição, que as outras são inconstitucionais, mas essa é constitucional, entendeu? Então não há necessidade de vetar esse artigo, de retirar ele da Constituição ou da lei. Por quê? Porque uma interpretação dele é constitucional, então é possível que ele continue em vigor, tá bom? Então é uma forma de interpretação constitucional. A inconstitucionalidade sem redução do texto afasta a hipótese de incidência. Ou seja, a gente pode analisar uma norma de diversas formas e algumas formas de interpretação são declaradas inconstitucionais. Então, para evitar que esse artigo seja declarado inconstitucional, ele vai afastar. Então, vamos lá, essa hipótese aqui de análise, essa hipótese é inconstitucional, mas essa outra hipótese é constitucional. Então, ele vai afastar a hipótese de incidência, tá? De uma norma em relação à Constituição. Em geral, essa inconstitucionalidade sem redução de texto, ela não vai, literalmente, conforme diz, não vai reduzir o texto. Ela simplesmente vai falar a forma que não deve ser interpretada daquela lei, é a forma que deve ser interpretada daquela lei, tá bom? Então, são métodos de decisão que realmente que caem nas provas também, em geral, porque são formas que não são declaradas, não existe redução do texto, aquela letra da lei ali vai continuar sendo abordada da mesma forma, só que você vai ter que ficar de olho nas decisões do Supremo, etc, para você ver como que você vai ler esse artigo e como você vai interpretar ele, tá bom? Eu esqueci de colocar aqui no nosso slide uma hipótese, mas é bom saber que o preâmbulo da nossa Constituição não é utilizado como base para a declaração de inconstitucionalidade de uma lei, tá? Então, quando você abrir a sua Constituição, você vai observar que no começo lá está escrito preâmbulo. Daí é um texto que a Assembleia Geral Constituinte, lá naquele ano de 1988, escreveu a respeito da nossa Constituição. Toda lei tem um preâmbulo. Se você observar, o Código Penal também tem os motivos daquela lei. Enfim, a nossa Constituição tem um preâmbulo. E o preâmbulo menciona essa polêmica começou com o preâmbulo, por quê? Porque o nosso Estado é dito como laico. Eu vou passar para o último slide aqui para eu escrever, tá? Estado laico. Isso significa o quê? Que o nosso Estado não tem nenhuma religião oficial. Isso não significa que o Estado vai proibir qualquer religião e vai cercear qualquer religião, não. O Estado laico significa o quê? Que o Estado vai dar liberdade para qualquer religião. Qualquer religião. Então, ele vai facilitar qualquer tipo de religião existe no nosso país, qualquer culto, qualquer crença. Por isso, existe a imunidade tributária. Dos templos, tá? Então, uma igreja não paga imposto, IPTU, enfim, em relação a esses templos por causa do Estado laico. Então, significa que o Estado sempre vai ter que incentivar qualquer tipo de religião. Não é uma religião oficial, mas ele tem que deixar as portas abertas para qualquer tipo de culto e crença, tá? Partindo dessa premissa que o Estado é laico, lá no preâmbulo está escrito a palavra Deus. Se não me engano, ele fala assim, com a bênção de Deus, com a bênção, com a proteção de Deus, nós declaramos a Constituição, uma coisa assim, enfim. Lá no meio do texto do preâmbulo tem a palavra Deus. Só que como nós sabemos que o nosso Estado laico e é a liberdade de qualquer culto, existem religiões que não acreditam em Deus, como os budistas,
em Deus católico, em Deus na palavra Deus. Então os budistas acreditam em Buda, os indianos, enfim, tem diversas outras religiões, que tem Krishna, enfim, sabe? Então você pode observar que existem religiões que não cultuam Deus como uma palavra Deus, existem outras menções para essa instituição divina, enfim. E houve essa discussão, putz, mas como o Estado laico vai falar no seu preâmbulo lá na Constituição do Estado que é de Deus, e é um Estado laico, não há uma inconstitucionalidade? Então, a partir desse momento, o Supremo Tribunal Federal decidiu o quê? Que o preâmbulo, por mais que ele fale de Deus e fale da crença maior da Assembleia Constituinte lá em 1988, o preâmbulo não é parâmetro para declarar uma declaração de inconstitucionalidade, tá? Então fique bem claro, o preâmbulo não é parâmetro de controle de constitucionalidade. Tá? Então, caso caia na sua questão a respeito do preâmbulo, falando lá que, já que o preâmbulo diz que é Deus, então toda lei que defenda outro tipo de crença, qualquer ato normativo, enfim, se choca com esse preâmbulo. Então não pode, esse preâmbulo ele está na Constituição, ele é uma introdução à nossa Constituição, é um reflexo daquele momento, mas ele não é parâmetro para o controle de constitucionalidade, tá? Então fique bem claro isso. O resto da norma da Constituição, sim, mas o preâmbulo não, tá? Então fique bem claro que, muito embora o preâmbulo fale de Deus, fale da crença em abstrato ali, ele não fere o Estado laico e ele não é parâmetro para controle de constitucionalidade, tá bom? Então, eu espero que você tenha entendido isso. Vamos recapitular um pouquinho. A gente tem a intervenção nos municípios, então fique bem claro que a intervenção da União sempre vai ser nos estados, dos estados nos municípios. As hipóteses de intervenção dos estados nos municípios tem que estar na Constituição estadual do seu estado. Caso você queira saber, dá uma procuradinha lá, pode variar de estado para estado, desde que não tenha só um legitimado para interpor essa ação, tá bom? A intervenção federal que vai entrar no Supremo Tribunal Federal vai sempre tratar a respeito dos princípios, da violação dos princípios sensíveis. As outras hipóteses de intervenção nacional aqui, intervenção federal, vão direto para o Congresso. O Supremo Tribunal Federal não vai tratar dessas hipóteses, só dessa última, que é a violação dos princípios fundamentais sensíveis, que estão no artigo 34, inciso 7 da Constituição, tá bom? E o único legitimado para interpor essa ação é o Procurador-Geral da República, tá bom? Então, essas são as ações de controle de constitucionalidade. Tivemos 3 aulas de controle, um panorama geral, a primeira ação, que é a primeira aula que tratamos de ADI e ADC, essa aula nós tratamos de EDPF e a ação interventiva. Eu espero que você tenha entendido, não tenha ficado nenhuma dúvida. Qualquer coisa, dê uma olhada na Constituição, porque a Constituição é bem clara e é fácil de entender, tá bom? Muito obrigada, até mais.